Seja muito bem-vindo ao programa de treinamento Milionários da Telecom. Tô brincando, esse não é um vídeo sobre o curso, esse é um vídeo onde eu vou falar um pouco sobre a linha Microtik. Você que está começando no provedor de internet, você que quer montar um provedor de internet, com certeza você vai esbarrar num roteador chamado Microtik. A primeira coisa que você tem que entender é que Microtik é uma marca de uma empresa, fica lá na Ásia, e ela vende equipamentos no mundo todo. E hoje, realmente, a opção custo-benefício da linha de equipamentos Microtik é disparado as melhores. Então, dificilmente, eu não estou dizendo que nunca, mas eu digo que dificilmente você vai montar um provedor de internet sem usar algum equipamento Microtik. Eu coloquei aqui na mesa alguns equipamentos Microtik e só um da Ubiquiti. Mas esse um do Ubiquiti eu vou falar sobre ele depois, ok? Então, o que acontece? Primeiro eu quero explicar um pouco três linhas de equipamentos você vai encontrar no mercado da Microtik, tá? Tem outras linhas, mas as três linhas principais são roteadores, que são diversos roteadores, vai dos mais fodões aos mais simples, switches e rádios. Eu aqui não coloquei na mesa nenhum tipo de Microtik rádio, tá? Porque isso eu quero fazer num vídeo posterior, porque envolve muitas explicações, envolve diversos outros conceitos. Então, nessa aula, para você que está começando um provedor de internet, eu quero tentar explicar um pouco sobre os equipamentos que você vai encontrar, que são tanto switch quanto roteadores. Então, o que acontece? Você pode montar um provedor de internet com um roteador. Para começar, o roteador, ele não é um equipamento. O roteador, ele é um conceito. Você vai encontrar o conceito de roteador em equipamentos, roteadores, como está aqui na minha mão, isso é um roteador, ou você vai encontrar um roteador sobre o modelo de software. Você pode comprar um software de roteamento, instalar ele num computador e usar o computador como roteador. Nada impede. Porém, sempre que a gente fala de roteador, sempre a gente vai para um conceito chamado de porta. Todo roteador tem que ter uma porta. Nem que seja uma porta virtual, mas tem que ter uma porta. E no mínimo duas, porque todo roteador você vai rotear alguma coisa. Uma entrada, uma saída. Porém, não é muito prático que você use roteadores com poucas portas. Roteador com uma, duas portas. Embora seja muito comum você encontrar, às vezes, um roteador com duas portas. Por exemplo, a linha de roteadores Cisco, originalmente, eu não vou dizer hoje em dia, mas originalmente, os roteadores tinham poucas portas. Eram roteadores com duas, três, quatro portas no máximo. Quando veio o advento do Microtik, lá pelo ano 2000 e pouco, esse conceito de ter mais portas em roteadores, ele começou a avançar. Eu sou uma pessoa que eu usei o Microtik, o primeiro Microtik que eu usei não foi equipamento nenhum, foi o software Microtik, que é o Router OS. O Router OS é um software desenvolvido pela Microtik e que a primeira vez que eu usei esse Router OS foi num computador. Eu peguei um computador mesmo, um PC, coloquei um HD zerado e instalei o Microtik nele. Eu tinha ali o Router OS, que era foi os primórdios, né? Os primeiros. O meu primeiro provedor tinha um computador
com o Router OS instalado. Na época, qual era a dificuldade? Você tinha que manter aquele computador ligado 24 horas. Então, assim, na época, a gente não tinha a oferta de tantos equipamentos igual tem hoje, tudo bom? Na época, a gente não tinha a oferta de tantos equipamentos igual tem hoje. Pode passar normalmente, é até bom que dá uma animada no vídeo. Tudo bom? Aí o que acontece? Na época, a gente não tinha essa oferta toda que a gente tinha de equipamento hoje. E a gente era obrigado mesmo a usar o computador com duas placas de rede. A gente usava uma, usava a outra placa de rede. E aí, numa a gente colocava o link, que era o WAN, e na outra a gente seguia para a rede, que era o LAN. Então, o que acontece? Na época, a gente usava o MikroTik como roteador. Existiam outros softwares de roteamento? Existiam. Por exemplo, eu poderia instalar o Linux, e no Linux eu tinha ali facilmente um roteamento ali dentro. O iptables, ele roteava com muita facilidade qualquer coisa em Linux. Só que Linux era mais difícil de mexer, era tudo linha de comando. Então, assim, era mais complexo o Linux. Então, por que a gente... Eu também já cheguei a fazer roteamento com Windows Server. Muita gente pode até dar risada disso, mas existe essa possibilidade de você fazer um roteamento Windows Server. Eu instalei um Windows Server 2000 e nele tinha um módulo do Windows Server chamado RAS, Remote and Access Server. Então, o que acontece? Ele também era um roteador com interface gráfica, feito pela Microsoft e que funcionava perfeitamente. Funcionava direitinho, não tinha nenhum problema. Eu cheguei a colocar duas placas de rede e mantive aquilo ligado. O problema é que o sistema operacional Windows, ele era meio que instável, de vez em quando dava uns bugs no Windows e não era aquela coisa de dar o boot e voltava, você tinha que instalar tudo de novo. Então aquilo, no final das contas, acabava se transformando num problema. Por isso que o software MikroTik, o Router OS, ele era um software melhor. Por quê? Porque era um software simplesinho, você instalava na época, você instalava num CD, dava o boot pelo CD, em 10 minutos você tinha aquilo tudo instalado. E outro detalhe, você fazia um backup perfeito daquela aplicação. Ele não era um sistema operacional, ele já tinha o sistema operacional e o software de roteamento, tudo junto. Então o que acontece? A MikroTik, ela foi evoluindo no software e depois ela passou para as routers boards, que é o que hoje você está vendo aqui. Então o que acontece? Você vai montar um provedor de internet, você pode pegar o roteador mais simples que tiver aqui na mesa, por exemplo, esse HP Lite aqui, por exemplo, ele é um roteador simples. Você pode montar o seu provedor com esse roteador. Ele é um roteador barato, ele tem Wi-Fi, né? Porque eu estou vendo o símbolozinho aqui do Wi-Fi nele. E até a energia dele é no USBzinho. Então, o que acontece? Qual é o conceito? Ele vem até com as portas separadas aqui, ó. Internet e LAN. Com isso, você já monta o provedor? Monta. Agora, muita gente que vai assistir o vídeo pode, de repente, me criticar. Ah, mas, pô, ninguém monta um provedor com equipamento desse. É verdade. Só que aí que tá, até mesmo o conceito do que é provedor de internet é uma coisa conceitual. Se você tem internet na sua casa e vende para 4 vizinhos, você tem um provedor de internet. Você pode usar esse equipamento. Eu sugiro começar com ele? Olha, não sugiro começar com ele. Eu sugiro que você comece com um equipamento um pouco melhor. Por quê? Porque hoje em dia os preços são tudo muito acessíveis.
Eu não estou aqui para falar de preço, mas vamos falar sempre de custo-benefício. Então, assim, os equipamentos hoje em dia têm um custo-benefício muito bacana, funciona bem. Então, você pode gastar, sei lá, R$1.000 nesse equipamento aqui, eu não sei quanto custa. Embora eu esteja aqui até numa loja, eu não perguntei o preço deles. Nem quero que esse seja o foco do vídeo, né? Então, o que acontece? Mas por que eu sugiro esse equipamento como linha de entrada? Ele é um equipamento que você vai gastar R$1.000 e poucos. Pô, tenta dar um foco aqui nele, aqui, se você conseguir. RB2011 IL-RM. Aí vamos lá, o que características esse equipamento tem que, de certa forma, vai fazer com que você monte o seu provedor de internet com uma certa facilidade? Bom, vamos lá. Ele é chassi 19 polegadas, significa que ele vem com as orelhazinhas aqui. Você vai pegar, poder encaixar ele num rack. E você que vai montar um provedor de internet, você vai precisar disso. Se você tem um equipamento desse, você vê, esse é um equipamento residencial, né, que você botar em casa. Um equipamento desse, você não vai conseguir botar num chassi. Já é um pouco diferente. Aí vamos lá, o que mais que ele teria de interessante? Ele tem atrás dele uma entrada 28 volts, um DC, de 10 a 28 volts. Nota-se que esse range de tensão, ele é um range interessante. Por que ele é um range interessante? Porque se você tem uma fonte de 12 volts, você vai ligar ele. Porém, conforme a lei de Ohm, né, P igual a V vezes I, você vai começar a observar que quanto menor a tensão, maior a corrente. Quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, se você tiver uma fonte de 12 volts ligada nele, você vai precisar que essa fonte forneça uma corrente maior em amperes, né? Eu não posso precisar exatamente nesse vídeo, embora eu já tenha feito alguns vídeos com esse tipo de conceito, qual é exatamente a corrente de consumo em 12 volts. Só que eu acho um equipamento muito versátil. Inclusive, quando a Microtik lança ele no mercado, ela paga mais caro em componentes por ter esse tipo de opção. Por quê? Porque se você tem um equipamento que aceita uma tensão específica, o componente aqui dentro, que é o regulador de tensão, ele é mais barato. Quando você tem um componente que aceita uma tensão variável, que é no caso aqui de 10 a 28 volts, o regulador de tensão ele é mais caro, porque ele tem que botar uma faixa mais ampla. Então, assim, isso é uma coisa que você tem que considerar para montar o seu provedor. Ah, Alan, eu tô começando o provedor, vou montar no meu prédiozinho com alguns vizinhos, vou comprar um desse. Pode comprar. Só que você já vai encarar essa questão da fonte. Então, assim, esse jack da fonte aqui, ela é uma coisa interessante. Outra coisa interessante, que ele vem habilitado, que talvez nesse equipamento que eu sugeri não vem, talvez não vem, tá aqui a indicação que ele não vem, é o PoE, porta PoE. Às vezes pode ser que você queira alimentar esse equipamento aqui por uma porta PoE. Às vezes é uma utilidade sua. Pô, você quer alimentar esse equipamento por uma porta PoE. Por quê? Porque você tem lá um no-break com uma régua PoE, Power over Ethernet. O que é o PoE? Embora isso não seja uma aula do PoE. É quando você quer fazer uma alimentação pelo cabo de rede. Então, assim, olha só como a versatilidade da fonte desse Microtik, ele começa a fazer diferença. Ele tem uma opção de tensão de entrada aqui num cabo P1, né? De 10 a 28 volts. Lembrando que aqui é um conector padrão, você encontra facilmente no mercado. Embora quando você compre o equipamento ele já venha com a fonte.
e tem também a opção do PoE. Aí o que mais que eu tenho nesse equipamento? REC 19 polegadas, as duas opções de entrada de fonte. Duas opções de entrada de fonte. Isso é uma sacada para você. Pô, você vai comprar um equipamento, vai montar um provedor. Por que você vai começar nesse? Se você pode começar nesse. Só a questão da alimentação aqui já está influenciando. A alimentaçãozinha nesse, ele tem aqui um conector de celular. O conector de celular é uma coisazinha frágil. Se você esbarra, pode desligar sem querer. Então, assim, isso eu estou mostrando o porquê que, conforme você avança em equipamentos melhores, eles começam a ficar um pouco mais caros. A questão da fonte, a questão do padrão 19 polegadas. Bom, eu falei dessas duas características. Agora vamos falar das portas. Esse equipamento vem com 10 portas que a gente chama de porta fast. Existe porta fast e porta giga. Ele vem com 10 portas gigas. Significa que essa porta tem a capacidade de 1 gigabit. Você pode conectar um link de 1 gigabit nele. Aí você fala, pô, Alan, mas a Microtik tem outras opções? Tem. O que seria uma outra opção? Esse mesmo equipamento que está aqui. Tenta dar um zoom aqui, para a pessoa sacar um pouquinho a diferença. Você vai ver que é muito pequena a diferença, né? A diferença, até aqui nas letras, né? RB 2011 U, aí tem o I dos dois lados, um é L, o outro é AS. Aí o que diferencia? Aí aqui já começa a diferenciar. Esse é um equipamento que... Oi? Ah, parar para poder focar, né? Foi? Tá, então agora eu vou começar a diferenciar. Vamos lá, o que diferencia esse equipamento de cima do equipamento de baixo? Ambos são padrão 19 polegadas? São padrão 19 polegadas. Ambos têm atrás a entrada de 10 a 28 volts? Tem no P10? Tem. Ambos têm. Ambos têm 10 portas gigas, os dois têm 10 portas gigas. Está aqui, 10 portas gigas. Aí vamos lá, o que deixa esse equipamento um pouquinho mais caro? Porque ele é um modelo um pouco melhor da Microtik. Ele tem um LCD. Esse LCD aqui é muito interessante, porque às vezes você está com o seu provedor montado, aí você está com aquela neurosezinha, está funcionando, não está? Você dá um tapazinho aqui no LCD, pum, vai aparecer aqui um gráficozinho do funcionamento dele. Aí aqui tem várias opçõezinhas, tem um gráfico de consumo da porta, tem o gráfico do processador, tem o uptime, aparece até o usuáriozinho sem aqui, você tem umas opções aqui até que você pode dar o reset. Então assim, isso já deixou o equipamento um pouquinho mais caro. Mas você que vai montar um provedor, você que está começando, você precisa começar nesse? Não. Às vezes para você, essa opção só do LCD, se você reparar, esse aqui não tem LCD. Só do LCD não é interessante. Ah, Alan, não, para mim o LCD não é interessante. Se eu tiver com dúvida, eu entro no computador, abro o inbox e vejo se está funcionando ou não. Mas vamos lá, esse equipamento tem mais algumas características que encarecem um pouquinho mais o produto. Essa porta SFP. O que seria uma porta SFP? Uma porta SFP é uma porta ótica. Porta ótica, que recebe luz, portanto dá para botar fibra. Eu estou aqui com um GBICzinho, que a querida loja QSM NetSeg forneceu para a gente, também, todos esses equipamentos. Esse GBIC aqui é um GBIC que você pode encaixar aqui. Então vamos lá, o nome do invólucro, SFP, Small Form Pockets, né? Pockets.
significa que é uma forma pequena, né? É uma forma pequena. Significa o quê? Que esse equipamento tem um SFP, tem uma porta SFP. Isso já encarece um pouquinho mais o equipamento. Se você for montar um provedor, eu vou receber o provedor na fibra, vou receber um link na fibra, de repente comprar esse equipamento aqui é interessante. Por quê? Você pode botar esse GBIC aqui e fazer funcionar. Eu encaixei errado, encaixar errado não vai. Olha lá, instalei. Tá vendo? É dessa forma que funciona. Então, assim, esse tipo de sacada é uma sacada que, para quem está começando, você vê, às vezes, quem assiste meu canal tem empresário com empresa de 10 milhões, mas às vezes também tem pessoa que está começando agora, que a pessoa não tem conhecimento. Então, assim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo longo, didático, para que você possa entender. Vamos lá, eu falei dessa característica. Esse não tem a porta SFP, esse tem a porta SFP. Então, isso encareceu um pouquinho mais o produto. Esse tem o LCD, esse não tem o LCD. Isso também encareceu um pouquinho mais o produto. Esse equipamento tem uma coisinha aqui interessante. Ele tem uma porta USB aqui. Essa porta USB tem algumas funções. Porém, na prática, eu vejo pouco os provedores usarem essas funções. Em algumas opções, dizem que algumas pessoas botam... O que foi? Algumas pessoas botam um pendrive e podem armazenar alguns arquivos pelo router OS, mas isso não é usual, não é usado. Pouco uso isso tem. E também em algumas opções, algumas pessoas podem botar um modem 3G aqui, interagir e funcionar. Já vi isso também funcionando em MikroTik. Botar um modem 4G aqui, né? Bota aquele modem que espeta USB, faz o software do MikroTik reconhecer o modem. Só que não é fácil fazer funcionar, não é fácil achar esse modem compatível com o router OS. Bom, mas ele entregou essa porta nesse produto. Então, é um produto um pouco mais caro? É um produto um pouco mais caro, verdade. O que ele tem aqui de um pouquinho mais especial? Se você olhar, ele tem aqui atrás uma porta. O invólucro da porta é um RJ45. Aí você pensa, mas ele tem uma porta de rede escondida na traseira? Não. É um RJ45 que você vai encaixar aqui, um conector. Mas isso é uma porta serial RS232. Por quê? Porque se você perdeu o acesso a esse MikroTik, você pode, pela porta serial, acessar esse equipamento. Isso é usual? Olha, muito raro. Que, em geral, a pessoa vem aqui atrás, dá o reset, e ele tem uma opção de reset aqui atrás. Reseta o equipamento, ele zera tudo, a pessoa instala tudo de novo. Mas a MikroTik, para fazer um equipamento de ponta, e ela entregou nisso aqui um equipamento de ponta, ela entregou também uma porta serial. Então, assim, o equipamento, ele é um router bem completo. Sob a ótica de um pizza box, sob a ótica de um... Aliás, isso é um bom Nutella para o meu editor, né? Para a decupadora, quando poder fazer, a Daiane, às vezes ela picota os vídeos. Esse é um pizza box perfeito. Pizza box, né? É uma caixa pronta, né? Não é igual pizza que você pega, entrega, abre e come. É a mesma coisa, né? Aqui é um pizza box perfeito. Por quê? Porque é um equipamento que já tem todas as portas para o que você quer, com o software que você quer, pronto para uso. Isso é um pizza box perfeito. Então, o que acontece? Ele entregou aqui essa porta serial, que é uma porta RS232. Agora, tem coisas aqui que fazem muita diferença e que eu não listei, que não são visíveis. E agora eu vou falar um pouco delas, mas eu preciso pegar o celular.
O que acontece? Todo microtik, ele vem com um processador, ele vem com um processador, uma CPU e uma memória RAM. Se vocês observarem, tudo hoje em dia meio que tem esse conceito, né? Eles pegaram o conceito do computador tradicional e levaram para até o meu celular aqui, que não é Samsung, é LG. Até o meu celular aqui tem 8 processadores. No caso aqui, esse equipamento que eu estou lendo aqui, ó, RB2011 UIASRM, que é exatamente o equipamento que está aqui. Ele tem uma CPU de 600 MHz e 128 de RAM. Vou entrar aqui no datasheet dele. Para ver se fala alguma coisa a mais e tal. Então, a arquitetura dele é MIPS, né? O tipo de processador que ele usa é MIPS. Ele realmente tem um processador só de 600 MHz. E tem uma memória NAND, que é uma memória, aquela que quando você desliga da tomada, ele guarda as coisas, né? Significa que as configurações não se perdem quando você desliga o equipamento. Ele tem uma memória NAND e é 128 de RAM e 128 de armazenagem também. O que é mais do que suficiente para armazenar as configurações do Router OS. Então, o que acontece? Ah, Alan, mas como é que é? Onde está? O que eu compro? O que eu não compro? Deixa eu olhar aqui mais alguma coisa de relevante, né? Então, tem algumas coisas que outros microtiks não têm, poucas pessoas observam, né? Por exemplo, ele tem um monitor de tensão. O que seria um monitor de tensão? Ele monitora o Router OS, ele monitora a tensão que está sendo alimentada a RB. Significa que se você ligar ele no no-break, ligou ele no no-break, tá lá, tá funcionando, de repente falta luz. E ele entra no sistema de baterias e a tensão começa a diminuir devagarinho. Ah, estava 28, foi para 27, foi para 26, foi para 25, foi para 24, foi para 23. Ele tem esse monitoramento. Então, cabe observar, poucas pessoas fazem isso, e se você tem um software de monitoramento como PRTG, como Zambix, né? Não sei se não é Zambix, Zabix. Cabe observar que isso é uma característica interessante. Ele tem um monitoramento da energia. Se você vai montar um provedor de internet, você vai ter que, em algum momento, se preocupar com essa questão de energia. Então, assim, esse equipamento, ele monitora a energia. Você pode pegar essa MIB, a MIB SNMP, levar coletar essa informação da MIB SNMP para um software de monitoramento, como o Dedude, PRTG, Zabix e outros, né? Tem outros softwares de monitoramento. Ele também monitora a temperatura do equipamento, significa que se estiver esquentando demais, enfim, isso também é algo que interfere na vida útil do equipamento, você pode também levar em consideração. É um equipamento de entrada, ele não é um equipamento caro, é um equipamento de entrada e você vai poder realmente montar o seu provedor com ele. Aí a pergunta que todo mundo vai fazer, para quem está começando, claro, né? Não provedores experientes. Quantos assinantes eu posso pendurar numa RB dessa? Tem dois dependes aí. Depende do número de usuários que você colocou aqui, depende do protocolo que você está usando e depende da quantidade de banda trafegada. Como assim? Se você está usando o protocolo DHCP e só está fazendo o roteamento, ele consome um pouco menos de processamento quando você está usando o PPPoE.
Mas a maioria dos provedores, por questões de segurança, de logística, de autenticação, usa o protocolo PPPoE nos equipamentos. Então, quando se usa o protocolo PPPoE, ele consome um pouquinho mais de processador. Significa que vai caber menos gente nesse equipamento. Eu estou acessando aqui uma parte aqui da MikroTik chamado testes. Que ele mais ou menos dá um caminho do quanto aguenta. Mas vamos lá, ainda estou naqueles dependes. Quando você cria o PPPoE, você pode colocar junto a essa pessoa, junto à conexão ativa do usuário no equipamento, informações como controle de banda. Então, como é que essa coisa funciona? Você vai fazer a autenticação de um usuário. Você vendeu para um cliente no final da rua. Esse usuário tem um roteadorzinho Wi-Fi dentro de casa. Aí ele foi lá e pum, ligou o roteador. O roteador veio aqui e fez a autenticação PPPoE. O usuário e senha que está no roteador autenticou aqui. Ele logou. Você vai associar a esse usuário um controle de banda. O plano da pessoa é de 30 megas. Quando você associa esse controle de banda, ele gera virtualmente aqui dentro. A gente pode depois fazer um vídeo de configurações práticas. Ele vai gerar aqui dentro, virtualmente, um controle de banda na queue. A queue é onde tem os vários controles de banda. Quando se faz isso, se consome um pouco mais de processador. Então, tudo isso que eu estou falando influencia o protocolo, se tem PPPoE ou se não tem. Consome um pouquinho mais de banda, mais de processador. Se tem a queue ativada, consome. E o principal, se aquele usuário está consumindo banda o tempo inteiro no talo da porta. O tempo inteiro no talo da porta, né? Essa porta é de 1 GB. Se você trafega na porta 100 megas, o equipamento tem um consumo. Tem um consumo do processador. Não é consumo de energia. Se você consome 500 mega, ele vai consumir um pouco mais do processador. Se você consome 1 GB o tempo inteiro, ele vai consumir bem mais do processador. Lembrando que a MikroTik, ela tem um conceito de um processamento para gerenciar todas as portas. Não é aquele conceito que a Cisco usa do Wired, que é um chip de processador para cada porta dedicado. Então, assim, aquele conceito, ele realmente tem um desempenho melhor, porém, ele fica um equipamento com hardware mais caro. E esse aqui, com um processador só, gerenciando várias portas, ele tem um hardware mais barato, tanto é que é equipamento fácil de você comprar. R$1.000 e poucos você está comprando esse equipamento com facilidade. Às vezes mais barato, depende da versão do modelo que você está usando. Porém, um processador ele gerencia várias portas. Porém, essas coisas que você está falando, que eu estou falando, tem que levar em consideração. Isso é uma conta exata? Não. Você vai rodar a internet inteira tentando achar essa conta exata. Quantos usuários cabe aqui dentro e você não vai achar. Mas, se eu fosse dar um chute, eu diria para você, por exemplo, eu tenho um amigo que tem 600 assinantes com uma RB dessa. 600 assinantes de 30 a 50 megas cada um, com uma RBzinha dessa, uma 2011. Então, assim, é um equipamento que vai suportar bem. Agora, é o ideal? Não. Por quê? Porque você pode gastar um pouco mais de dinheiro e comprar um equipamento melhor. Eu vou mostrar aqui para você um equipamento melhor. Então, assim, só voltando para complementar, antes que eu mostre aquele equipamento ali que é uma router board melhor. Eu tenho aqui, por exemplo, o teste, o resultado dos testes dele. Por exemplo, quando ele faz roteamento, ele aguentou 1.4 GB em bridge. Bridge, né? É uma ponte. Entre essa porta e essa porta,
passando dados entre essa porta e essa porta, ele aguentou 1.4 gigas. É um resultado de teste que está aqui no datasheet do Microtik. Tem como você dar um zoom aqui nesse datasheet? Vê se consegue pegar aqui a carinha do celular. Fica uma onda passando, né? Perfeito não, né? Tudo bem. Eu vou pedir para o meu editor, o Jefferson, colocar na edição desse vídeo, então, quando você estiver assistindo, Jefferson, colocar o datasheet dessa RB aqui na edição do vídeo. Vou pedir para colocar aqui. Tá bom? Bom, mas ele está falando que em Bridge ele aguenta aqui 1.4 GB. Aí a Microtik fez aqui um outro teste e colocou 25 regras nos filtros. Em Bridge, ele fez 25 regras, marcação de pacote, ele não dá detalhes de quais são essas regras. E com as regras de filtragem, 25 regras de filtragem, ele já não aguenta 1.4, ele aguenta 1 GB, 1015, né? 1015 megas, ou 1 GB de internet. Aí agora, um outro resultado do teste. Em roteamento, roteando, não é bridge, passando dados entre essa porta e essa, mas não é só passando dados, é fazendo roteamento. Roteamento é o quê? Quando se tem dois segmentos de rede diferentes. Sei lá, você tem um 92168 de um lado e um 92167 do outro. E ele começa a rotear os dados de um lado para os dados para o outro. Ele aguentou aqui 1.4, que é o mesmo resultado da bridge. Aí ele colocou aqui 25 kills de controle de banda. Em roteamento, ele aguentou 1.2 e também em roteamento ele tirou as kills e botou 25 regras de filtro, ele aguentou aqui 689 megas. Então assim, eu estou mostrando esses conceitos porque não vai ser perfeito. Quem falar para você que é perfeito está mentindo. É perfeito quantos assinantes cabe num equipamento desse? Não é perfeito, porque depende muito das condições que o provedor de internet está usando. Depende muito. Tem provedor que oferta plano de 100 mega. Aí esse equipamento, já começa a apertar. Tem provedor que oferece plano de 5 mega, 15 mega. Aí esse equipamento já fica folgado. Então, tudo isso vai variar. Mas ele é um equipamento de entrada. Ele é um equipamento de entrada que você pode considerar numa boa. O que mais? Eu vou falar aqui para vocês. Tá? Você pode comprar equipamento melhor? Pode comprar equipamento melhor. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu já pulei do equipamento, né, de entrada para o equipamento muito caro. Eu não vou mostrar o preço não, mas sei lá, mais de 8 mil reais, ou em torno de 8 mil esse equipamento. Ele é um Cloud Core router, ela é o que chama de uma CCR 1016. Aí a gente volta para a análise daquelas características. Quais são as características desse equipamento? A alimentação dele já não tem porta PoE. Ele já não tem porta PoE. Ele tem aqui atrás uma porta, ele tem aqui atrás uma alimentação de 110 a 240 volts. Então, quem é provedor de internet já começa a entender que isso é uma certa dificuldade. Porque você não pode pegar um equipamento desse e ligar na tomada. Você tem que ter um no-break. E, em geral, os equipamentos de telecom não usam os no-breaks tradicionais. Porque aqueles no-breaks tradicionais duram 15, 20 minutos. Você vai ter que comprar um retificador. Aí você pensa assim, mas como é que eu ligo uma Cloud Core num retificador? Bom, no caso aqui tem duas gambiarras que eu, Alan, já fiz.
Porém, se você fazer essa gambiarra, você vai perder a garantia do equipamento. Eu estou até numa loja, se você perguntar isso para o lojista vai dizer, não faz isso. Mas eu vou te explicar como que eu já fiz. Como que você liga esse equipamento diretamente no NoBreak. A primeira opção é abrir o equipamento, você abre essa tampa e aqui dentro você vai encontrar a fonte. E na placa dele, direto a ligação em 24 volts. Eu pego aquele borne 24 volts, boto ele para fora e ligo direto no retificador. Já fiz isso várias vezes na minha vida, funcionou eternamente, muito bem, perfeitamente. Isso é uma coisa que eu já fiz. E a outra coisa que eu já fiz, em alguns casos funcionou, em outros casos não funcionou, e depende do lote da Microtik. É você pegar a saída do retificador 48 volts e ligar aqui atrás. Pô, mas ele não permite só de 110 a 240 alternado, né? AC, você vai pegar 48, descer e ligar aqui atrás? Olha, conceitualmente é errado. Porém, funciona. Eu já tive equipamento ligado 1 ano, 2 anos dessa forma. Eu peguei o 48 volts, liguei aqui atrás e funcionou perfeitamente. Agora, é claro que em ambos os casos você vai estar perdendo a garantia do equipamento, né? Você não espera que a Microtik vá garantir quando você está fazendo essa ligação de uma forma anormal. Em ambos os casos eu já liguei e funcionou por muito tempo. Porém, isso é uma opção, isso é uma escolha. O que você pode tradicionalmente fazer é comprar um retificador de 48 volts, comprar um inversor 48 para 110 e ligar aqui. Aí você estaria fazendo a ligação elétrica conceitualmente correta. Então, assim, você que é provedor, você vai ter que se preocupar, de certa forma, com esse tipo de ligação. Por quê? Porque lá no seu REC, no equipamento central onde você vai ter que ter algum tipo de alimentação de energia. Então, vamos lá. Esse equipamento, ele tem porta-console igual aquele outro? Tem. Eu estou falando, agora eu vou mudar de assunto e falar um pouco das características que comparam o equipamento de entrada com esse equipamento. Esse aqui, ele não entregou essa porta-console RJ45? No caso aqui, a Microtik mandou também uma porta-console, só que mandou a porta-console no formato serial, né? Esse conector é o que a gente chama de DB9. DB9. Ele tem 9 pinos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele é um DB9. Você pode pegar ele, ligar no computador e acessar o equipamento, caso você perca. Esse equipamento, ele também tem um botãozinho de reset. Então, com esse botão de reset, raramente você vai usar essa porta-console. Mas é uma opção que a Microtik entrega. Agora, vamos para o que mais interessa nesse equipamento. É o poder de processamento dele. Eu vou entrar aqui no site da Microtik para poder ver. Essa é o que? Uma 1016, né? Mas qual é a versão da 1016? 12G, está aqui. Então, olha só como esse equipamento, ele é um danado de um hardware, um excelente hardware. Ele tem 1016, ele tem 16 cores, né? Ele tem aqui, ó, 16 processadores aqui dentro. 16 processadores. Aí a galera do Microtik, a galera mais avançada, vai falar assim, mas o router OS não gerencia bem, não adianta ter 16 processadores, se um processador ficar no talo o tempo inteiro e ele não distribui. Bom, isso é, conceitual. O fato é que ele tem um bom desempenho. Tem muitos provedores grandes, eu usei isso aqui como provedor por muito tempo, funcionou muito bem. Ele tem 16 processadores e, pelo que eu estou vendo aqui, 2 GB de RAM. 2 GB de memória RAM. Então, assim, 2 GB de memória RAM
e armazenamento, né, que é memória NAND, de 512. 512 dá e sobra, dá para botar muita coisa dentro, e 2 GB de RAM é uma excelente memória volátil para poder subir todas as configurações e os softwares de roteamento. E cada processador, cada um dos 16 processadores, tem 1.2 GB. Então, assim, além de ser um excelente processador, também tem 16 processadores dentro. Significa que esse equipamento você pode ter um provedor muito grande, porém um equipamento de 8.000. Se você está começando o provedor agora, você pode começar com esse e posteriormente migrar para esse. Lembrando que a velocidade da internet na casa do seu assinante influencia sim o tipo de roteador que você tem na borda. Na borda, né? No core da rede. Se o core da sua rede é esse equipamento aqui, a internet é de uma velocidade. Se o core da sua rede é esse equipamento aqui, a internet é de uma outra velocidade. Ok? Então, assim, para quem está começando, todas essas explicações, elas devem ser levadas em consideração. Eu vou entrar rapidinho antes de fechar o vídeo, já estou acabando. Eu vou entrar aqui nos resultados dos testes, para comparativamente ver como são resultados de testes mais complexos. Você vê, né? Aquele aguentava 1.4, pelo que eu estou lembrando aqui, em bridge, né? Esse já aguenta 11 gigas em bridge. Mesmo com 25 regras, ele também aguentou 11 gigas. Em roteamento, também 11 gigas. Em roteamentos com 25 kills de controle de banda, também 11 gigas. Eu vou pedir para o meu editor colocar esse resultado do teste aqui na edição do vídeo, para quando subir ficar legal. E também 11 gigas com 25 regras de filtro. Então, assim, gente, é um equipamento top. Ainda tem equipamentos da MikroTik melhores. Tem. Ainda existe a 1032, a 1072, que são equipamentos ainda mais caros, com mais opções. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou um vídeo longo, de 1 hora quase, né? Mas é um assunto que eu quis detalhar bem para que você pudesse poder aproveitar ao máximo. Um abraço, até logo.